8h15 depois da folia, é hora de falar de trabalho. Quem já voltou ontem, a gente está aqui com Carol Borges, da Rev Gestão de Pessoas. Muito bom dia, Carol. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diego. Assim fica difícil, né? Eu falo que eu chego aqui depois de uma quarta-feira de cinzas, de um carnaval. Não sei se o pessoal fica feliz em me escutar ou não, viu? Fica feliz, porque Depois de carnaval. o boleto já tá na caixa ali de entrada, viu? E o ano tá começando, né? Agora, depois do carnaval, tem que começar pra valer, né, Carol? Agora é oficial, né? Agora é oficial. Carol, conta pra gente, qual que é o assunto de hoje? O que a gente vai levar pro nosso ouvinte? Hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão. Sabe aquelas decisões que o pessoal postergou aqui para depois do carnaval? Chegou a hora. Então vamos falar sobre tomada de decisão hoje, que é escolher algo em detrimento de outra coisa, né? Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente tá deixando alguma coisa de lado. A gente escolhe algo, é um processo seletivo, gente, também. Então, escolhemos algo e deixamos algo ou outros algos na mesa. Quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não automaticamente para um monte de outras, né, Carol? Para outras coisas, de fato é assim que acontece. Carol, tem uma tendência da gente colocar a tomada de decisão nas mãos dos líderes ali, né? Mas a gente também é responsável por ela. Vamos começar falando sobre isso? Vamos sim. Realmente, Paulo, existe inclusive algumas teorias ligadas à tomada de decisão quando a gente fala de decisões compartilhadas. Eu escutar o time, eu colocar o time na mesa para trocar ideias e, a partir disso, um líder tomar realmente a decisão. Geralmente, o processo decisório, ele cabe a uma liderança, a uma diretoria, a uma gerência, ao board, que a gente chama, né, da empresa. Mas quando a gente compartilha, escuta os demais, escuta a ponta, a gente tende a tomar decisões mais assertivas. Mas em algum momento alguém tem que decidir, né, Carol? Alguém tem não é uma que reunião decidir. que fica solto também, todo mundo decide junto. No final, a decisão, ela é uma responsabilidade da liderança. E isso, inclusive, para pessoas que estão ascendendo a posições de liderança, é algo que choca e muitas vezes balança em relação a aceitar ou não um cargo de liderança. Porque, de fato, coloca-se o rostinho à tapa, né? Coloca-se a cara à tapa quando eu sento numa cadeira de liderança e, no final, a decisão, por mais que eu tenha compartilhado, é uma decisão que a liderança, ela leva à frente. Ela vai responder por aquilo com o time, mas a decisão, enfim, é da liderança muitas vezes. Entendi. Carol, você na sua experiência que tem, né, à frente disso, na gestão de pessoas, o que você identifica nas empresas em que você já esteve como o principal medo? O que leva a pessoa a não ter essa coragem de tomar decisão? O que deixa ela travada para dar esse passo adiante? Eu acho que você já até respondeu, Paulo, é o medo. De fato, o medo de errar. A gente tem medo de errar. E das consequências que esse erro pode trazer. Então, desde de ser mal visto, de ser mal avaliado, de ser desligado. Então, da consequência que aquele erro pode ter para o resultado da área, o resultado da empresa. Então, tem muito a ver com a palavra medo. O medo do erro. Organizações que elas lidam melhor com o erro, corrigem rápido, agem rápido em cima daquela correção e não necessariamente você vai ter uma punição em relação àquilo. E vamos lá, a gente não está falando de pessoas que erram toda hora a mesma coisa, mas são erros novos que inclusive fazem com que o negócio aprenda. Empresas que têm esse tipo de cultura costumam crescer rápido, porque elas conseguem dar a liberdade de erros menores e erros que são corrigidos mais rápido. E é diferente, Carol, decidir algo simples e tomar decisões mais difíceis ou complexas? Com certeza, Diego. Decisão simples, vamos pensar aqui agora. Paulo, você quando vai num restaurante abre um cardápio, é fácil? Não. Não é fácil, Paulo? Não, eu sou muito... Pra mim é difícil, Carol. Eu vou ter que ser sincero aqui. Por isso que eu já gosto do restaurante que eu conheço, que aí eu nem peço mais o cardápio. Você vai na pizzaria Dom Bosco, na Dom Bosco é fácil. Pô, ali tá fácil. Tem uma opção. Sempre uma pizza de calabresa pra mim. Essa é uma decisão simples, né? Você chega num cardápio no restaurante, avalia as opções disponíveis ali individualmente e a que promete ali proporcionar maior alegria, felicidade ou entregar um retorno, né, melhor, geralmente é que eu escolho. Quando eu falo de decisão complexa, Diego, eu estou falando de decisões difíceis, sensíveis, uma troca de emprego, contratar alguém para um negócio, trazer um sócio para a operação, uma mudança de cidade, o desligamento de uma pessoa. Essas são decisões difíceis, decisões sensíveis. E, claro, a nossa mente ela funciona de forma diferente quando a gente está falando desse tipo de situação.
E tem gente que tem mais dificuldade de decidir. Então, o Paulo falou aí, cardápio para mim já é difícil. Tem mulheres, homens também, que têm dificuldade em escolher roupa. Demora muito tempo. E você vê que às vezes vem da própria... crianças, você já percebe a diferença nesse processo de tomada de decisão. A dúvida é um estado de insatisfação. Em geral, as pessoas ficam insatisfeitas, ficam inquietas quando elas estão em dúvida. E a gente costuma lutar para se desvencilhar dessa dúvida, tomando a decisão. Então, a decisão é uma forma de acalmar um pouco esse estado de inquietude. E a dúvida ela é importante, porque ela possibilita que a gente haja para que ela seja eliminada. Então, eu preciso tomar a decisão para sair daquele estado, para buscar algo melhor. Quando essa dúvida é muito exacerbada, geralmente ela paralisa a pessoa. A pessoa não consegue decidir e nos paralisa. Então, ela é importante, mas a gente precisa ponderar no processo de tomada de decisão. A decisão, às vezes, tira um peso das nossas costas, né, Paulo? 100%, né? É bom quando a gente resolve isso. E, Carol, eu queria te perguntar, como é que a gente faz para desenvolver melhor essa nossa autoconfiança e também para a gente lidar melhor com a frustração? Porque eu acho que o medo da tomada de decisão é justamente, né, se frustrar. Paulo, autoconfiança é a palavra central quando a gente está falando de se sentir confortável com a tomada de decisão. E aí a gente pode observar, e talvez os nossos ouvintes estejam lembrando de pessoas do seu convívio que tomam decisão mais rápido e pessoas que demoram mais tempo. Em geral, pessoas que têm uma autoconfiança melhor trabalhada, como você mencionou, e isso aí começa inclusive com um trabalho de autoconhecimento mais profundo. O que me deixa mais seguro? Qual o processo que me deixa mais pleno, mais fortalecido para tomar decisão? São pessoas que geralmente também têm uma bagagem maior. Então, pessoas com experiência de vida ou experiência naquela área, naquela atividade, costumam tomar decisão até mais rápido e com mais confiança. Por quê? Porque se sentem seguras. Então, eu falo que o grande pulo do gato nessa questão de se sentir seguro para tomar decisão é você aprender o que te deixa seguro no processo de tomada de decisão. É conhecer a fundo, me cercar de pessoas que são especialistas e vão me ajudar a tomar decisão. Eu preciso que outras pessoas participem comigo. A gente vai construindo ao decorrer da vida formatos melhores de tomada de decisão. Mas, de fato, desenvolver autoconhecimento é um dos primeiros passos para que eu consiga tomar decisões mais conscientes e que me deixem mais seguro. Excelente. Carol, eu quero te perguntar agora, entrando aqui numa outra seara, de se as mulheres elas têm mais dificuldade de tomarem decisões por elas serem mais julgadas no mercado de trabalho. Existe isso ou não? No ambiente de trabalho não existe? A gente sabe que às vezes as mulheres precisam fazer 2 vezes mais para mostrar o trabalho. É também mais difícil para elas tomarem essa decisão com medo do julgamento, com medo de como a chefia, muitas vezes despreparada, ele também vai lidar com essa tomada de decisão delas? Paulo, se a gente for falar do âmbito profissional, eu falo que muitas vezes a mulher tem ocupa um papel, exerce um papel, muitos papéis, e que ela precisa ponderar muitas coisas na hora de tomar uma decisão. Então, talvez seja um pouco nessa linha aí o que você perguntou. No dia a dia, eu estou dizendo para vocês, no meu lugar aqui, que as mulheres tomam decisões o tempo todo. E rápido, tem que ser rápido, né? Então, muitas vezes envolve casa, filho, escola, um filho que está doente, o que faz. Então, são tomadas de decisões rápidas. Mas, de fato, quando você fala, por exemplo, eu vou assumir um cargo, uma promoção que estão me dando, tem muita coisa que eu preciso ponderar. Preciso ponderar bastante algum tipo de desafio que eu tenho dentro de casa, que eu tenho que também equilibrar com esse meu novo papel, outras atribuições. Então, isso pode pesar mais? Pode. Está mudando. A gente está numa sociedade que isso vem mudando. Mas essa pode ser uma das causas. Eu vi, inclusive, uma vez uma publicação no LinkedIn de uma mulher dizendo que para ela se inscrever numa vaga, ela só se inscrevia se ela ocupasse todos os pré-requisitos que estavam ali listados. E que para o homem, não. Só se ele visse o valor do salário, visse ali, mesmo sem ter tudo aquilo, ele já se candidatava à vaga, né? Tem muito a ver com essa questão da autoconfiança que você mencionou. Eu vi essa pesquisa já também tem um tempinho. E é comum existir ainda a gente se deparar com situações em realmente que a mulher às vezes não se sente tão autoconfiante
para decisões como essas. Mas isso precisa ser fortalecido pela empresa. Um bom selecionador, ele consegue, numa entrevista, identificar, a gente chama de entrevista por competência, mas também tem a questão do potencial. Em quanto tempo aquela profissional ela vai conseguir atingir todos esses requisitos. São requisitos de conhecimento, são requisitos comportamentais. A gente consegue observar isso em outras atuações, às vezes, que não só na esfera profissional naquela pessoa. 8 horas e 25 minutos, você está no Jornalismo da Nova Brasil FM e esta é a nossa coluna de todas as quintas-feiras, Empreende Brasília, com a Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Hoje nós estamos falando sobre tomada de decisões. Carol, você disse que quanto mais a pessoa for decidindo, né, vai ganhando experiência, mas cada decisão é única, né? As decisões são diferentes. Só que mesmo sendo decisões diferentes, você vai criando uma casca e vai ganhando força para decidir a próxima, é isso? Você vai ganhando experiência, é a sua caixinha de ferramenta. Você vai colocando mais ferramental, mais história ali dentro e vai se sentindo realmente mais autoconfiante, criando métodos também para tomar decisão de acordo com cada campo da sua vida. Eu costumo escrever muito, já falei isso aqui em várias colunas, então tudo que eu vou decidir, eu escrevo. Eu pontuo, e isso, inclusive, é um dos métodos de tomada de decisão, de ajudar a gente a racionalizar em cima, às vezes, de uma situação, de um problema que não está tão claro para a gente. Parece simples, talvez, para o outro, que não está inserido naquilo, envolve razão, envolve emoção, envolve ponderação, às vezes, de ganhos materiais, mas de perdas emocionais ou de energia, e aquilo ali vira um bolo na nossa cabeça. Quando eu sento, eu destino tempo para aquilo, método, facilita muito o processo de tomada de decisão. Muito bom. Onde é que a gente costuma errar nesse processo de tomada de decisão, Carol? As decisões, elas geram esses conflitos internos maiores, né? E as que geram, geralmente, envolvem valores que são colocados em risco. Geralmente tem 3 pontos aí onde os erros acontecem no processo de tomada de decisão. Primeiro, eu não destinar esse tempo realmente para pensar sobre aquilo. E aí é travar a agenda mesmo, né? Eu vou travar a agenda para olhar aquele problema de uma forma mais lógica, mais racional e trazendo um método, como eu mencionei. Uma outra questão muito comum, acontece da gente, às vezes, se achar muito, tem essa armadilha, se achar muito, ter muita autoconfiança e decidir com base no que a gente chama do feeling. O meu feeling me diz, né? Só as emoções estão trazendo para mim uma pista de para onde eu devo ir. E isso geralmente traz consequências que não são positivas em relação à alternativa pela qual eu decidi. E por último, o não decidir. Quando a gente tem dificuldade em tomar decisão, ou a gente vai postergando porque precisa de mais tempo para pensar, geralmente eu não quero arcar com as consequências e até com os conflitos que esse processo pode gerar. Isso aí já é uma decisão. Muitas vezes é decidido por mim. Quando eu não decido, alguém decide, o cenário decide e eu fico a ver navios. Então, eu preciso ponderar essa questão do tempo. Carol, você falou aí dessa questão do feeling, né? Que é muito comum ali também. Mas eu queria te perguntar, voltado para isso, na tomada de decisão, quanto que eu vou... Se você conseguir falar sobre isso, né? Às vezes é uma coisa que você vai falar assim, Paulo, isso daí não tem nada a ver, mas quando que eu vou saber que eu estou sendo persistente e quando que eu vou saber que eu estou sendo só teimoso? Que aquilo ali não vai me levar a lugar nenhum. Muitas vezes eu sou uma pessoa que precisa me provar, sabe, Paulo? Assim, isso está certo, está errado, funciona assim, não funciona. E quando eu escutava algumas pessoas mais seniores, quando eu era mais jovem, tomando decisões rápidas ou avaliando algo muito rápido, eu já balançava a cabeça e falava, gente, que loucura, como é que a pessoa ainda não sentou, ainda não ponderou? Tem profissionais que já fizeram isso tantas vezes, já se depararam tantas vezes com aquele problema e aquelas situações, até aqueles componentes acessórios dos cenários em que ele se depara, que a pessoa acha que está tomando decisão por um feeling, mas não é feeling. É um conhecimento muito maduro. Às vezes é uma competência inconsciente. A pessoa é tão boa naquilo, e todo mundo tem isso, gente. Muito bom isso. É uma competência que eu já desenvolvi tão bem que eu consigo ler muito rápido. Então, especialistas em áreas específicas, eles conseguem identificar dentro daquelas áreas alternativas rapidamente. O que eu sempre recomendo? Para que eu não consiga, sempre tem emoção e razão em tomadas de decisões difíceis. Sempre. A gente não consegue se desvincular disso. Somos seres humanos, somos compostos por essas duas partes. A gente não pode deixar que uma atrapalhe na outra. Então, o sentar, respirar, dar tempo para ponderar é o que faz a gente entender se está sendo realmente um chamado ali só da emoção
ou se eu estou conseguindo ponderar com questões racionais, conscientes, é trazer para nível consciente a tomada de decisão. É ponderar, eu sei que esse risco existe, mas eu vou tomar esse risco. Ou, nossa, eu nem vi que esse risco existia. Aí é ruim. No final, a gente se sente mal por não ter visto isso naquele cenário. Carol, quero dicas, né, Paulo? Queremos dicas Isso. agora, o nosso ouvinte também. Quais são as dicas para a gente decidir melhor? Eu vou dar 5 dicas bem rápido Opa! para a gente decidir bem, caminhar bem nesse processo de tomada de decisão. Eu acho, até começando a dica extra acima, que o Paulo já trouxe aqui, investir num processo de autoconhecimento a vida toda é crucial. Então, tem muito tempo que eu não paro para pensar sobre mim, sobre o que eu melhorei, em que eu me desenvolvi, quais ainda são pontos frágeis ali, até no meu próprio processo de tomada de decisão, o que me desestabiliza, como é que eu consigo voltar para o meu eixo. Isso é crucial para a vida, para o processo de tomada de decisão também, tá? Então, essa é a dica extra, dica 0, tá? Tá fora da lista. Opa. Vamos para a dica número 1. Primeiro, eu preciso definir qual é o problema que eu tenho que resolver. Muitas vezes eu estou tão enlouquecido com aquela questão, preciso decidir, tem uma questão de tempo, estresse, envolve às vezes dinheiro, envolve resultado da área que precisa virar. Eu preciso parar e definir qual é o problema que eu preciso resolver. Isso precisa estar claro. Escreva qual é o problema que você precisa resolver. Tá? Então, dica número 1. Dica número 2, eu preciso reunir informações e dados para tomar a decisão. Ou seja, eu preciso trazer razão, preciso trazer lógica. Eu tenho histórico sobre aquilo? Isso já aconteceu na área, na empresa, na minha vida? Ou situações parecidas? Onde é que eu posso pegar a informação? E aí, enfim, existem softwares, existem aplicativos, existem ferramentas, inclusive, que conseguem trazer são análises preditivas também, né? Como aconteceu no passado, será que é o que pode acontecer agora? Então, eu trazer isso para a tomada de decisão antes de eu decidir, para que eu consiga ponderar com dados e fatos e informações. Dica número 3, a gente falou sobre destinar um espaço na agenda para pensar sobre esse assunto. O que a gente quer realmente é trazer consciência para esse processo de tomada de decisão. Então, geralmente a gente vai postergando a decisão e fala, depois eu penso sobre isso, e vou destinando alguns momentos livres do meu dia, vai vindo aquele pensamento na minha cabeça. Preciso decidir, tenho uma ideia, mas geralmente a gente não para falar, bem, agora é minha hora de pensar sobre aquele problema. Vou rascunhar aqui, rabiscar e pensar sobre ele. Então, destinar esse espaço para pensar sobre que objetivo eu quero atingir com a decisão, quais são as alternativas possíveis, quais são as possibilidades e riscos de cada uma das alternativas. Escreva, isso ajuda muito, tá? Dica número 4, troque com pessoas que já passaram por decisões parecidas. Ouça experiências, pondere. Será que o que essa pessoa passou vale para a minha situação agora? Isso, não é para fazer igual, não, né, Carol, necessariamente. Não é. Não é seguir o conselho cegamente, essa pessoa tem muita experiência, eu vou seguir. Será que é isso mesmo? O que preencheu esse profissional, esse líder naquele momento de tomada de decisão, é o que vai atender o seu cenário? Então, não terceirize para outra pessoa a tomada de decisão. É importante que você traga experiências, a visão de pessoas mais seniores que já passaram por isso, mas pondere, porque a decisão é sua. Como líder, como empreendedor ou como, enfim, dono da sua própria vida, você precisa ponderar. E a gente colocou também de colocar no papel, escrever, mas é importante da gente trazer aquela ideia dos prós e contras. Em cada uma das alternativas, o que eu ganho e o que eu perco com cada alternativa. Qual o impacto que essa decisão pode trazer para o meu ambiente, para a equipe, o ambiente do trabalho, né? A equipe, a empresa, a minha vida, a minha relação pessoal, às vezes com o cônjuge, com a família. No mundo dos negócios, as decisões precisam sempre estar alinhadas aos objetivos da empresa. Então, se nessa ponderação de prós e contras eu tenho algo que tem um potencial de impactar muito negativamente no objetivo da empresa, provavelmente vai ser uma alternativa descartada. Tá? Então, essas são as 5 principais dicas. Olha aí, Anotei Diego, anotou tudo? Anotei tudo. Eu já vou olhar de novo esse vídeo mais tarde quando sair, que foram muito boas. É isso, né? É isso. Agora a gente tem que tomar a decisão, infelizmente, de encerrar a coluna, viu, Carol? Obrigada, gente. Lembrando que ninguém faz boas escolhas o tempo todo, né? A gente precisa ponderar aí, escolher bem, nem sempre é escolher devagar, mas a ideia é potencializar os ganhos aí com a tomada de decisão, os ganhos emocionais, de objetivos, ganhos materiais. Então, boas decisões para vocês aí agora que o nosso ano está começando formalmente. Maravilha. Essa foi Caroline Borges, da Reb Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Carol, até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Ótima quinta.